pessoal, é isso aí, pessoal, brincadeirinha. Agora bora pra seriedade, hein? Vamos pra aula. Valeu! Tudo bem, pessoal? Como é que vai? Vamos para a palavrinha do dia? É o seguinte, o salmo de hoje é o 22, e esse salmo é um dos mais conhecidos. Começa assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A reflexão que fica para esses dias difíceis é justamente o que ela está dizendo. Olha só, a segunda parte: nada me faltará. Temos que ter fé nisso, nada nos faltará. Mas para isso, você tem que prestar atenção no início da frase. Para que nada me falte, o que tem que acontecer? O Senhor tem que ser o meu pastor. Se o Senhor não for o meu pastor, aí tudo me faltará. Vamos para a aula? Valeu, Deus abençoe. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda videoaula então? Então vamos lá, segundo ano. Nós não vamos fazer revisão hoje. Nós decidimos que vamos botar a bola para frente, tá? De qualquer maneira, quando a gente voltar para a sala de aula, nós vamos retomar esse assunto com outros detalhes. Aqui é mais um apanhado, um resumo do que a gente deveria ver, tá bom? Então vamos lá? É o seguinte, hoje a gente fala dos Estados Unidos. E nessa primeira parte aqui, a gente fala da colonização dos Estados Unidos, tá certo? Nos Estados Unidos, a colonização ela não é homogênea em todo o território. Ela é bem diversa. Por isso que a gente fala que a gente teve uma colônia, um tipo de colonização no norte, né, no centro-norte, outra no sul. Mas por que isso acontece? Por que é tão diferente e tão diversas, né? Primeiro, porque as pessoas que foram colonizar o centro, o norte, depois o sul, e o sul também, eram pessoas diferentes, com interesses diferentes, com religiões diferentes, com vontades diferentes. E isso faz com que a sociedade criada ali seja diferente. Aqui no Brasil, a situação era outra. Estávamos totalmente inseridos no mercantilismo português. E a vontade de Portugal era extremamente exploratória. Já nos Estados Unidos tivemos várias vontades, várias iniciativas. Então vamos ver mais ou menos isso. Você sabe o esqueminha, né, para saber como é que é a colônia do norte e a colônia do sul. Mas primeiro vamos falar mais ou menos por que isso aconteceu, essa diferença do norte e sul. Vamos lá. O que acontece? Havia uma perseguição religiosa na Inglaterra. E um grupo de calvinistas, lembra quando a gente falou ano passado sobre os calvinistas, sobre Calvino na Reforma Protestante? Então, os calvinistas, os chamados puritanos, eram uma parte dos calvinistas mais radicais que queriam fazer uma leitura da Bíblia mais puritana, mais purista, né? Queriam interpretar a Bíblia de uma forma mais purista. É mais ou menos por aí. Então, esse grupo não queria mais sofrer as perseguições na Inglaterra e teve a ideia: vamos para a América, vamos para o norte, para o norte da América e ir lá na Terra Livre, vamos tentar nossa vida lá. E eles foram, certo? A gente está aí lá no século XVII. Então foram para onde hoje é os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles tinham, olha só, pensa bem, se eles estão vindo praticamente fugidos, né, estão saindo da perseguição religiosa, eles querem ficar no lugar. Se eles querem ficar no lugar, eles não podem depredar, explorar somente, porque senão o lugar se acaba e eles vão viver como depois. Se eles querem povoar, eles têm que cuidar, eles têm que manter aquele lugar bom para eles e a posteridade. Não é isso? Então, é por isso que no norte, esse pessoal vai para o norte, né, formar Nova Inglaterra. É por isso que lá é chamada de colônia de povoamento, porque eles vão povoar, porque eles querem que esse lugar continue dando frutos por muito tempo, que eles vão morar, eles não vão tirar as riquezas e voltar ou mandar para a Inglaterra. Não, é para eles a riqueza. Entende? Muito diferente do sul. E aí, o que acontece? Como a Inglaterra tem uma mentalidade diferente de Portugal, a Inglaterra pensou: não faço parte do Tratado de Tordesilhas, então eu tenho que pegar essas rebarbas, né? Na época era uma rebarba, assim, a grosso modo explicando, porque Portugal já tinha um pedaço aqui da América, Espanha já tinha um outro pedaço, e a Inglaterra ia ficar com o quê? Então, como a Inglaterra tinha
estava querendo conquistar esse pedaço da América, então ela pensou, olha só, e ela, como ela tinha esse pensamento mais aberto do que Portugal, lógico, lembrando que Portugal já era uma colônia, era uma monarquia absolutista, e a Inglaterra, não, ela já tinha passado por reformas, é isso? Então a Inglaterra falou o seguinte, beleza, eu deixo vocês irem, podem ficar aí na terra, na colônia, vocês vão garantir que essa terra é nossa, da Inglaterra. Povoem essa terra, façam a proteção dessa terra aí, e eu deixo vocês viverem do jeito que vocês quiserem. Não vou ficar cobrando impostos, não vou ficar dando muitas obrigações para vocês, não. Povoa, protege e ela fica sendo nossa. E pode ficar com uma certa liberdade, podem ficar com uma certa liberdade aí. Então ficou bom para o colono, para esse calvinista puritano, e ficou bom para a coroa inglesa, por enquanto. Então é assim, os puritanos povoaram essa região norte, né, centro-norte do litoral ali dos Estados Unidos, é só uma faixinha do litoral Atlântico, né? E ficaram lá. No sul é diferente. No sul, como o clima é mais quente, a terra dá para plantar aqueles produtos em larga escala e vender para a Europa, como tabaco, algodão, né? Então, no sul, o esquema é diferente. No sul, a mentalidade é mercantilista ainda. Olha que esquisito, né? Mistura de coisa. A mentalidade é da plantation, vender para fora, vender para o mercado externo e lucrar com tudo. Explorar o território somente. Entende? Por isso a gente tem a divisão clássica. No norte, a gente tem uma colônia de povoamento, né, com pequenas propriedades, com pequenas fazendas, todas para o consumo interno, ou seja, uma agricultura de subsistência. Foi feito para que os colonos sobrevivessem mesmo, era para eles. E o trabalho era um trabalho livre, não ia utilizar escravo lá, o trabalho era para você mesmo, né? Já no sul é diferente. No sul, como a lógica é plantar muito, então você precisa de uma grande fazenda, um latifúndio, né? E lá você vai colocar o trabalho escravo, que é para render mais pro dono da fazenda. Isso, assim, se desenvolve a colônia de exploração. O sul explorava e o norte povoava, entende? E todo esse esquema do sul era o plantation, o mesmo utilizado no Brasil. Latifúndio, com mão de obra escrava, para vender tudo para o mercado externo. É o esquema da plantation. Tudo bem? E aí o que acontece então? É assim, é por isso que os Estados Unidos têm toda essa diferença na colonização das suas 13 colônias. Tá certo? E aí, um pouco mais entrando para o esquema do norte. Essa galera que colonizou povoando, eles queriam ganhar dinheiro. Porque se você se lembra do calvinismo, o lucro, o dinheiro, fruto do trabalho, não era condenável. Então, ganhar dinheiro não era algo condenável para o calvinismo, né? E aí, esse pessoal do norte, esses puritanos, querendo ganhar dinheiro, querendo lucrar, eles vão ter ideias comerciais. E eles vão ter uma ideia de fazer um comércio triangular, com 3 lugares, que envolvem as Antilhas, aquelas ilhazinhas, né, pertinho dos Estados Unidos, aquelas ilhas nas Antilhas, os Estados Unidos e a África. Como é que vai funcionar, então, esse comércio triangular? Os Estados Unidos vai nas Antilhas e pega melaço, porque lá eles produziam açúcar. Nas Antilhas, eles produziam açúcar. Pega o melaço, né, resultado lá do açúcar, pegam o rum, que também era feito com isso, leva para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, você parte, e alimentos também, pegava alimento, os Estados Unidos compravam alimento lá também, alguns. Pegava esse rum, ia para a África. Na África, vendia esse rum e comprava escravo. Pegava esse escravo na África, trazia para as Antilhas e vendia para as Antilhas, para as fazendas, e vendia também para as colônias do sul. Então é um comércio triangular. Antilhas fornecia o melaço e o rum.
Estados Unidos ia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos levava isso para a África, vendia lá e comprava escravo. Trazia os escravos, vendia para as Antilhas e também vendia para as colônias do sul. É o comércio triangular. E assim, os puritanos do norte ficaram muito ricos, ficaram com muito dinheiro, certo? Estava dando tudo certo, e agora começa a ver os problemas. O que acontece? Inglaterra e França, as inimigas de eras e eras, estamos chegando perto do fim da aula, está dando 10 minutos, vamos acelerar aqui. A Inglaterra e França, as inimigas de tempos e tempos, né, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, elas vão travar mais uma batalha. Elas vão, nessa ideia de querer colônias, querer colonizar, elas vão travar mais uma guerra, que é a chamada Guerra dos 7 Anos. Né? A Guerra dos 7 Anos vai ser uma guerra entre Estados Unidos e França, né, e seus aliados. E essa guerra vai fazer com que a Inglaterra gaste muito dinheiro. A Inglaterra vai gastar muito dinheiro para vencer a França e não perder territórios e ganhar territórios nas Américas, para fazer com que essas colônias sejam realmente dela, né? E até que os colonos vão gostar disso. Então, o que acontece? Alguns colonos vão ajudar a Inglaterra a manterem-se como colônias inglesas. Nesse momento, o que acontece? Na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra gasta muito dinheiro para poder vencer a Espanha, a França, e vence. Só que agora a Inglaterra precisa recuperar o dinheiro. E de quem que a Inglaterra vai cobrar? Ela vai aumentar os impostos da colônia. Agora você pensa bem, aqueles colonos do norte, que estavam lá porque, lembra que antigamente a coroa falou, beleza, vocês vão povoar, vocês vão povoar o território e eu deixo vocês ficarem aí, com liberdade. Agora não tem liberdade mais, agora tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, porque a Inglaterra, ela gastou muito dinheiro na guerra. Aí começa a dar errado. A relação entre os colonos e a Inglaterra é estremecida. E os colonos vão começar a querer liberdade, a querer o que depois vai virar a independência. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? A gente então falou hoje um pouco da colonização dos Estados Unidos e na próxima aula a gente fala um pouco da independência dos Estados Unidos, dessa guerra que foi a independência. Tá certo? Espero que tenha dado tudo certo aí e uma feliz tarde, ou manhã ou noite, não sei que hora que vocês vão assistir essa aula. Tá bom? Aqui tá começando a tarde, tá um sol bem bonito. Valeu, gente. Até a próxima.